Oi, bom dia para todos meus queridos amados irmãos. A santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Mais uma mensagem que eu quero trazer para a sua vida, para abençoar o seu lar e sua família. Como diz no livro de Apocalipse, diz, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele falando, eis que venho sem demora. Quem é que vem sem demora? Jesus Cristo. E ele também diz, em outra parte também no livro de Apocalipse, diz que ele vai vir igualmente como um ladrão vem. Então ele pede para nós vigiar muito. Também diz, por quê? Porque quando ele vir, quando aquele sinal que está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 24, no verso 30, diz um sinal, um grande sinal. Quando aquele sinal vir, que é o sinal da vinda do Mestre, quando isso acontecer, muitos não vai poder ir junto com o Mestre. Não vai. Por quê? Porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. E você, que é um escolhido, uma escolhida, fica atento e ouve a palavra de Deus. Deixa o coração sensível para o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é ele que vai nos alertar de tudo que vai acontecer. Só para você ter ideia, no livro de Mateus 25 fala sobre 10 virgens. 10 virgens, 10 mulheres virgens. 5 delas prudentes. E as outras 5 eram nécias. 5 delas entrou num casamento. As outras 5, as nécias, ficou do lado de fora. Viu só o que acontece? Hoje eu quero falar sobre as 10 virgens, do qual está escrito no livro de Mateus 25. Mas muito antes de eu falar sobre isso, sobre essas 10 virgens, se inscreva no meu canal no YouTube, se inscreva. Ative o sininho de notificação, para que toda vez que eu colocar um vídeo novo sobre a palavra de Deus, o YouTube venha te avisar. Se você gostou do vídeo, dá um joinha, um ok. Então, vamos para a palavra de Deus. Olha o que diz essa mensagem. Deixa o ouvido sensível para você ouvir essa mensagem. Guarda no coração. Olha o que diz. A parábola das 10 virgens. Então o reino do céu será semelhante às 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro com o noivo. 5 dentre delas eram nécias, e 5 prudentes. As nécias, tomaram as suas lâmpadas, não levaram o azeite com elas. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas que as levavam, também levaram o azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas do sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, sai ao encontro. Sai ao encontro. Olha o que diz mais. Então, se levantando todas aquelas virgens, prepararam as suas lâmpadas, e as nécias disseram às prudentes: dai do vosso azeite, um pouco do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte e nos a nós e a vós outras. Ides antes os que vendem e comprai-o, e saí elas para comprar. Chegou o noivo, e a que estava percebidas entraram com ele para as bodas.
E fechou a porta. Mais tarde, chegando as virgínias, quer dizer, as loucas, as que não vigiou, chamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos o conheço. Vigiai, porque não sabereis o dia e nem a hora. Está vendo só? Isso é forte demais. Assim como aconteceu com essas 10 virgens, do mesmo jeito que vai acontecer com o povo de Deus. Sabe disso? Com o povo. Sabe disso? Com todo o povo. E essas 10 virgens representam o povo de Deus. Sabe disso? O povo em geral de Deus. Para você ter ideia. Todas essas virgens, todas essas mulheres, elas tinham as lâmpadas. Sabe disso? Tinha as lâmpadas. A lâmpada quer dizer exatamente a palavra de Deus. A palavra de Deus. Aí, como diz lá no livro de Salmo, Salmo 119 e 105, diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Quem é a luz? O Evangelho de João, capítulo 1, diz, né, que Jesus Cristo, ele é a luz dos homens. E mais outros versículos também, e outro capítulo também no Evangelho de João diz que Jesus, ele é a luz do mundo. E tem outros também, parte no livro de Gênesis, diz, né, quando Jesus Cristo, né, ele estava lá no livro de Gênesis também, né, onde foi a criação de todas as coisas, onde o próprio Pai haja luz, e a luz que ali foi feita foi exatamente Jesus Cristo, porque ele é a luz que ilumina todo esse mundo. O mundo quer dizer as pessoas, a humanidade. E para você ter ideia, essas virgens, todas elas tinham a lâmpada, tinha a palavra, tinha a Bíblia, né? Todas elas tinham a lâmpada. A lâmpada quer dizer a palavra de Deus. Só que 5 delas, as nessas, as loucas, as que não vigiou, elas tinham a lâmpada, mas não tinham azeite, não tinham. E as prudentes, né, que são exatamente as mulheres que vigiou, as 5 que vigiaram, elas tinham a lâmpada e também tinham azeite. Tinham azeite e a lâmpada. Não basta você sair daqui da sua casa, ir para a igreja, chegando lá, só abrir a Bíblia, ler alguns versículos e não ter o Espírito Santo. O que adianta eu ler isso aqui e não entender? O que adianta eu pegar uma Bíblia dessa? Porque muitos têm uma Bíblia, mas eles guardam dentro de uma casa e não lê, não pratica a palavra e não coloca em prática aquilo que lê. Isso não vai te adiantar em nada, nada. Não basta ter somente uma Bíblia dentro de casa, não. Tem que ter o azeite. O azeite simboliza exatamente, é um símbolo que simboliza o Espírito Santo de Deus. Sabe disso? E quantos hoje em dia está preocupado com outras coisas que não vai te acrescentar em nada? As pessoas se preocupam com muita coisa na terra, né? Como diz no livro de Mateus, no capítulo 6, verso 25, diz que as pessoas andam ansiosos, quer dizer, preocupado. Preocupado com o dia da manhã, preocupado com o que vai comer, preocupado com as vestes, com roupa, que roupa eu vou vestir amanhã, o que vou comer amanhã. Estou muito preocupado. O tempo está passando, tudo está passando depressa, e as pessoas não se incomodam, as pessoas não se preocupam com as coisas fundamentais das nossas vidas,
Sabe disso? É desse jeito. O Espírito Santo, ele é o fundamento da nossa vida. Por quê? Porque ele é que vai nos orientar de tudo que vai acontecer. O Espírito Santo, até mesmo quando Jesus Cristo viu, quando viu o noivo, o Espírito Santo, ele pode nos alertar da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabia disso você? Você sabia que o Espírito Santo, ele pode nos orientar, nos alertar da volta do nosso Senhor Jesus Cristo? Sim, com certeza. E é desse jeito. Para você ter ideia, quantas hoje em dia as pessoas não sabem usar nem sequer a lâmpada, que é a palavra de Deus. Não sabe. Não sabe o poder que tem essa palavra de Deus. Eles não têm intimidade com a palavra de Deus, não tem. Se tivessem intimidade com a palavra de Deus, eles explicariam do jeito que está escrito. Se eles tivessem intimidade com a palavra de Deus, todo dia era lido a palavra de Deus, todos os dias. Como diz no livro de Salmo, capítulo 1, diz, né? De dia e de noite, venha ler a palavra de Deus. E como diz lá em Josué, capítulo 1, não te aparte desse livro, medite nele de dia e de noite. As pessoas hoje em dia, elas estão tão preocupadas com outras coisas do que com a palavra de Deus, do que ler a Bíblia, sabe disso? Do que ler a Bíblia. Elas não se preocupam mais nem sequer de ter o azeite, que é o Espírito Santo. Sabe disso? Você tem que saber de uma coisa, você. O Espírito Santo, ele é o fundamento da nossa vida. Sabe disso? Ele é o fundamento de tudo e quanto da nossa vida, é o Espírito Santo. Uma pessoa que não tem o Espírito Santo, como ela vai ficar alertada das coisas que vai vir? Como ela vai, né, entrar no reino do céu sem o Espírito Santo? Me diz? Me fala aí. Uma pessoa sem o Espírito Santo, ela é triste. Uma pessoa sem o Espírito Santo, ela só anda sofrendo, triste, desanimado, sem ânimo, sem gosto, sem prazer, sem paladar, sem nada. Uma pessoa sem o Espírito Santo, ela pode até ler essa palavra aqui, mas sem o Espírito Santo, não adianta, não vai acontecer nada. É como se fosse uma coisa sem ânimo, uma coisa sem sabor, sem gosto e de muito mais ainda. Entendeu? Então é desse jeito que a palavra de Deus ocorre. É desse jeito. Entendeu isso você? Então que você venha entender. Eu fico imaginando, eu paro para pensar. Se o Espírito Santo saísse hoje, nesse exato momento da terra, as primeiras pessoas que não iam perceber que o Espírito Santo saiu da terra são exatamente essas pessoas que não querem nada com a palavra de Deus, que não tem nenhum compromisso sequer com a palavra de Deus. Sabe disso? Uma pessoa que não tem intimidade com a palavra de Deus, que não ama ler a Bíblia, que não se dedica à Bíblia, essa pessoa não tem intimidade. Intimidade com a palavra de Deus. Porque isso aqui é um livro sagrado. Sagrado. Se é um livro sagrado de Deus, então você não tem que ler de qualquer jeito. Não é qualquer jeito que você tem que entender isso aqui, não. É de uma forma especial. Dedicação, com zelo e muito mais. Porque isso aqui não é aquele livro que você estuda na sua escola. Isso aqui não é um livro que você ganha de presente de um amigo, não. Isso aqui vem diretamente do coração de Deus, para a minha vida e para a sua vida. Esse livro, ele tem poder para te lançar no reino do céu e para te lançar também no fogo do inferno. Esse livro aqui
tem a minha história aqui dentro e a sua também aqui dentro. Por isso que não basta só você ter exatamente esta Bíblia. Não basta. O que adianta eu ir para a casa de Deus e quando eu chegar, só jogar? Só jogo ela, deixo ela lá no canto. E não leio mais, e não pratico mais, e não coloco em ordem mais. Quer dizer, a maioria das pessoas, quando chega da igreja, elas encostam a palavra de Deus, que é a Bíblia, e só vai ler se o pastor vir na casa dela, ou então se alguém chegar na casa dela e perguntar: você tem uma Bíblia para me ler, para nós ler? Ou então quando ela vai para a igreja de novo, aí ela lê. Mas se quando ela chega na igreja, encosta, é como se nada tivesse sabor, sem ânimo, sem nada. Sabe disso? É como uma pessoa só lê por ler. É desse jeito. O Espírito Santo é que faz nós ter sabor, ter ânimo, e muito mais ainda, muito mais. Ele faz a gente ter sede da palavra de Deus. Por quê? Porque é a palavra de Deus que dá sentido aonde não tem sentido. A palavra de Deus é a única que transforma aonde as coisas estão tudo destransformadas. E a palavra de Deus transforma. A palavra de Deus, ela é a única que, como se fosse o quê? Que resgata, muda. Sabe disso? Que restaura e muito mais. Só para você ter ideia, essas 10 virgens, as nécias, que são as loucas, as mulheres que não vigiou, as mulheres sem sabedoria. Porque se essas 5 loucas, se elas tivessem vigiado, se tivessem sabedoria, jamais elas teriam ficado sem azeite. Jamais. Sabe disso? Porque não basta ter só a Bíblia, tem que ter o azeite, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é que vai fazer nós entender. Tem gente hoje em dia, né? Já não tem mais comunhão com o Espírito Santo. Não tem. Não tem mais aquela comunhão, aquele prazer, aquela intimidade. Você sabia de uma coisa, você? Se o Espírito Santo for entrar no analfabeto, uma pessoa que nunca estudou, ele explica essa palavra melhor do que aqueles que estudaram teologia, praticaram teologia, tem diploma de teologia, tem até um anel de bacharel da teologia. Vê Pedro. Pedro, ele nunca estudou. Pedro, o negócio de Pedro era estudar peixe, pescar peixe, pegar peixe. Então Pedro nunca estudou uma teologia, nunca. Mas ele foi um homem cheio do Espírito Santo, escolhido por Deus. Era um apóstolo escolhido por Deus. Pedro, ele foi uma bênção na mão de Deus. Sabe disso? Pedro também foi um que também viu um dia Elias, Moisés e Jesus Cristo no monte da transfiguração e muitas outras partes maravilhosas onde ele participou junto com o mestre. Então, que nós vinhamos entender, essas 5 virgens que não vigiaram, elas adormeceram, dormiram. E quando chegou exatamente por volta de meia-noite, não foi só elas que dormiram. As prudentes também dormiram, adormeceram. Só que elas se prepararam, vigiaram. E quando ela deixou o ouvido sensível para ouvir o que ia acontecer mais logo à tarde. À tarde, que eu digo assim, da noite. Porque quando elas adormeceram, exatamente veio alguém gritando: o noivo vem aí! O noivo vem aí! Então todas elas acordaram imediatamente. E quando as nécias
as loucas, as mulheres que não vigiaram, quando elas perceberam que ela só estava com a lâmpada, elas foram imediatamente as prudentes e pediram, dá um pouco do teu azeite. Eu quero também entrar nesse casamento, nessa festa dessas bodas, né? Quero um casamento. Só que as prudentes falaram, não posso dar do nosso azeite. Se nós der do nosso azeite, nós vamos ficar sem azeite. Por mais que nós dê um pouco do nosso azeite, mesmo assim, o que ficar dentro das nossas lâmpadas não vai dar para nós chegar até lá. Então, você faz o seguinte, você sai nas portas, bate nas portas em busca de azeite e compram para vocês. Porque nós vamos se adiantar, vamos chegar lá agora. Só que elas bateram nas portas e não encontrou nenhum azeite. Tá vendo só? Deixou para a última hora, para o último momento da vida delas. E quando aquelas prudentes chegou lá, entrou no casamento. As outras não entrou no casamento, mas exatamente ficou do lado de fora. Por quê? Porque eu fico imaginando o noivo daquele casamento, daquela festa, né, daquela cerimônia, falando: quem são vocês? Quem são? Por que chegou nessa hora? Por que vocês não acendem a lâmpada de vocês para que eu olhe, eu veja o rosto de vocês? Por quê? Aí eu fico imaginando elas explicando. Não, é porque faltou o azeite nas minhas lâmpadas. E além do mais, quando faltou o azeite nas minhas lâmpadas, não teve como eu comprar, eu arrumar no último momento. Então o próprio noivo foi e falou: pois eu te digo abertamente, em verdade eu vos digo que não vos o conheço. Olha só, que não vos o conheço. Olha só, olha o que diz isso. Ainda tem mais aqui, ó. Vigiai, porque não sabeis que dia e nem a hora. E elas não vigiaram. Sabe o que aconteceu com elas? Elas ficaram por lá de fora daquela cerimônia, chorando, aflita e desanimada, porque não vigiou no momento que era para ser vigiado. Elas não se prepararam no momento que era para ser preparada. Agora vem cá você. Será que você está se preparando? Será que você está se preparando, você? Será? Se preparar quer dizer ler a palavra, orar, jejuar, se santificar, buscar Deus, pensar em Deus e muito mais ainda, etc, etc. Será que você está fazendo isso? Será que você está lendo a palavra de Deus? Será que você está louvando a Deus? Será que você está se santificando, buscando a Deus, orando? Porque isso é preparar. Não basta você ir para uma igreja, chegar lá, ficar só para ir. Porque muitos vão só para ir. Eles não têm compromisso com Deus. Quantos líderes hoje em dia, perdeu a comunhão com Deus? Quantos líderes hoje em dia não tem mais aquela intimidade com Deus? Não tem mais aquela unção, não tem mais. O que aconteceu com esses líderes? O que aconteceu? O que está acontecendo com eles? Será que é porque eles estão preocupados com coisas que nunca vão edificar eles? Será que eles estão fazendo acordo com o mundo? Será que eles estão dando brecha para o pecado vir e tirar aquela intimidade que eles tinham com Deus? Será? Se Jesus Cristo voltasse hoje, o que será que iria acontecer? E se o livro da sua vida se fechasse hoje, o que iria acontecer? Me diz. Se o livro da sua vida
se fechasse hoje, o que será que iria acontecer? Você estaria salvo ou estaria condenado? Você está vigiando ou está despercebido? O que será que está acontecendo? No livro de Mateus diz, 24, vigiai, porque ninguém sabe a hora e nem o dia da volta do Senhor Jesus. Nem os anjos do céu sabem a hora nem o dia da volta do Filho de Deus. E para você ter ideia, nem o Filho de Deus, nem o Filho que é filho, sabe qual é o dia, qual é a hora da sua vida. Então vigia você. Vigia. Porque o próprio Senhor Jesus Cristo ele pode voltar no momento que você mal esperar. Ele pode voltar até mesmo no dia que você está curtindo, se alegrando, comendo, está numa, como se fosse em alguma coisa que não ia te edificar. Às vezes você pode ter convidado para algum lugar que possa distrair você, deixar você despercebido. Então vigia. Fica com essa mensagem. Fica com essas mensagens. Saiba que Jesus Cristo está voltando. Lembra vocês, 5 dessas virgens não vigiaram. Ele acabou ficando do lado de fora. 5 dessas virgens, as outras 5 são prudentes, mulheres sábias. Elas vigiaram. Elas ficaram com a sua lâmpada, o azeite, se prepararam e entrou pelas portas. Eu sei que você não quer ficar. Eu sei que você não quer ficar para a tribulação. Eu sei que você não quer ficar aqui nessa terra quando o noivo chegar. Então vigia você. Vamos se preparar, porque Jesus Cristo está voltando. Graças e paz, e tenha todos um bom dia, uma segunda-feira abençoada por Deus na sua vida e na minha vida. Amém? Bom dia. Leia a palavra de Deus.